Cadu, qual é a natureza do seu trabalho? A natureza do meu trabalho envolve questões que são relacionadas a jogos, sistemas, métodos, porém aplicados dentro de um contexto de tempo cronológico, em que é necessário que esses elementos sejam aplicados a um contexto natural e que possam se desenvolver dentro dele, trazendo elementos da paisagem para dentro do próprio trabalho, onde o resultado é uma autoria dividida entre o sistema e os elementos caóticos e imprevisíveis dentro do ambiente. Há uma tendência a considerar que as paisagens visualmente impactantes podem dificultar a capacidade criativa do artista. O que você pensa disso? Eu penso que isso tem muito mais a ver, talvez, com um limite do sujeito que, quando se aproxima de um ambiente, vem impregnado de fantasias em relação a ele. E é claro que há um primeiro deslumbre turístico que afeta a nossa percepção, que num determinado momento está muito generosa, muito aberta aos primeiros contatos. No entanto, se há mais tempo para que se esteja nesse lugar e ele passe a entrar por outros lugares que superam a nossa ocularidade, que superam a visualidade, aí eu não acredito que dependa de mais ou menos estímulo à natureza para que o trabalho se desenrole. Vai determinar, sim, é da sua maneira de se afinar com o espaço, que vai depender muito da sua capacidade de lidar com um cenário que você não domina, que você não conhece. E quanto menos expectativas, então, você tiver sobre o espaço, menos você vai ser afetado por essa ideia do exótico, por essa ideia do diferente, por essa ideia de que você está se aproximando de alguma coisa que é idílica. Conta um pouco sobre sua experiência neste convite do projeto Plataforma Atacama. Bom, o convite surgiu, a Plataforma Atacama convida artistas para participar e trabalhar durante algum tempo no contexto do deserto, e artistas que de alguma maneira apresentam uma aproximação poética com a natureza. E o meu trabalho se enquadrava dentro desse contexto, e eu fui convidado a passar 2 meses em Hornitos, que é na região norte do Chile, habitando uma cabana, habitando uma morada ateliê, que seria uma espécie de templo para que ocorra essa contemplação e esse desvelamento das fantasias de paisagem que a gente estava falando na pergunta anterior. Cadu, você já fez um projeto, Estações, onde você ficou 1 ano na floresta, na serra, e agora já está 2 meses no deserto da Atacama, na praia. Claramente, esteticamente são locais opostos, mas eu gostaria que você refletisse nas diferenças e as semelhanças da experiência mesma nesses 2 lugares. Bom, carregam muitas semelhanças, apesar de parecerem ambientes ou contextos visuais muito diferentes. É quase um espelho invertido um do outro, né? Um lugar cheio de vida, um muro verde de diversidade, e aqui um lugar vazio, mas de certa maneira ambos envolvem um tipo de disciplina laboral para a manutenção do cotidiano muito semelhantes, em que é possível injetar valores simbólicos em atividades que a princípio seriam totalmente logísticas apenas. Uma vez que há tão poucos recursos, uma vez que há tantos limites, então a poesia, a logicidade é parte do dia a dia. E não se trata mais de produzir apenas objetos de arte, mas estar num estado de arte. Como, por exemplo, na floresta eu
lavava as minhas roupas e colocava elas sobre as flores porque eu queria que o perfume da primavera impregnasse as vestimentas. Ou aqui, todos os dias eu tentava colher um pouco de água do orvalho para tomar um cálice de manhã, porque dizem que essa água dormida ou abençoada pela lua tem capacidade de limpeza não só do corpo, mas também da alma. E qual é a importância da escrita nesses seus projetos que implicam afastamento? De certa maneira, para se estar nesses lugares, tudo tem que ser muito bem pensado. E eu acabo trazendo o mínimo necessário de equipamento, porque tudo tem que ser carregado, tudo tem que ser transportado, e não há energia elétrica, há pouca água, pouca comida. Então não há muitos materiais. E eu creio que, portanto, a linguagem se torna uma maneira de dividir essa experiência que, no fundo, é muito incorporal. Que eu não conseguiria encontrar uma maneira de explicar de uma outra forma. Eu entendo que existem muitos indivíduos que fazem esse mesmo tipo de decisão na vida. Resolvem viver ao lado da natureza de uma maneira mais isolada. No entanto, talvez eles não usem tanto a linguagem, ou não é necessária para falar a verdade. A linguagem não é necessária nesses contextos. Tem outras coisas que falam, ou com as quais você se comunica sem necessariamente usar a linguagem. No meu caso, é diferente, porque eu não venho apenas como um turista. Eu venho com um indivíduo que pretende criar e produzir algo dentro desse contexto. Então a escrita é uma grande aliada, uma vez que eu não tenho recursos disponíveis.